E aí, tudo bem? Meu nome é Richard. Hoje a gente vai falar sobre quais são as propriedades gerais da matéria. Algumas fontes dizem que são 7, algumas fontes dizem que são 10, mas vamos adotar aqui as principais, beleza? A primeira delas é a massa, que na verdade é a mais palpável de todas. Ela se refere à quantidade de matéria presente em algum corpo. Isso é invariável, independente do local onde ela está, ou seja, a matéria vai ser sempre a mesma. A gente costuma medir ela em peso, geralmente em quilogramas, mas tem outras unidades de medida também. A segunda é extensão, ou volume, que é a quantidade de espaço que essa matéria ocupa. Muito comum em líquidos. Por exemplo, uma garrafa d'água de 2 litros vai ter ali, obviamente, o volume de 2 litros de água dentro, que é o espaço que essa água está ocupando. A terceira propriedade é a inércia, que é até uma das leis de Newton. Toda matéria, toda massa, tende a permanecer em seu estado natural, a não ser que outra força seja aplicada. Ou seja, se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, a não ser que a gente aplique alguma força sobre ele. A quarta propriedade é a impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aonde tem uma pedra, não vai ter água, por exemplo. Os dois corpos não conseguem dividir o mesmo espaço, porque os dois têm uma quantidade de massa ali, certo? Divisibilidade. Essa é a quinta propriedade da matéria. Diz que a gente pode dividir um corpo que a matéria não vai perder a sua forma original. Ou seja, se a gente dividir uma barra de ferro em 2, a gente vai ter 2 barras de ferro. Ela não vai se transformar em outro material simplesmente por ter sido dividida. Compressibilidade. Isso é muito aplicado a gases. É a matéria podendo se reduzir em seu volume quando é aplicada uma força sobre ela. Por exemplo, os gases, quando a gente aplica uma pressão sobre eles, sobre o recipiente que está contendo esse gás, ele pode diminuir o seu volume. A elasticidade representa a capacidade de um corpo de voltar ao seu estado original depois que uma força foi aplicada sobre ele. Por exemplo, uma borracha. Quando a gente aperta, a elasticidade dela é a relação que ela tem de voltar a seu estado original. Indestrutibilidade. Essa é um pouquinho mais interessante. Diz que a matéria ela sempre vai existir. Ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente pode queimar a madeira, só que ela não vai ser destruída. Ela vai ser transformada em gás carbônico. Então a matéria ela pode sofrer várias transformações, mas ela não vai desaparecer. Descontinuidade. Essa propriedade chega a ser um pouquinho filosófica até. Ela se refere à matéria não ser uma peça contínua. Na verdade, ela é feita de várias partículas que ocupam um espaço discreto entre elas. Por exemplo, esse ar que a gente está respirando, ele não é contínuo. São várias partículas muito pequenininhas, microscópicas, minúsculas mesmo, que ocupam espaços diferentes, mas ela não é contínua. Na verdade, várias fontes de pesquisas apresentam uma quantidade diferente de propriedades da matéria, então as principais foram essas que eu passei aqui, mas pode ser que tenham outras e tenham fontes de pesquisa que adotem menos também, beleza? Mas obrigado pelo teu tempo por assistir esse vídeo. Até daqui a pouco.